Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar dos Lepidosauria e principalmente de dois grupos importantíssimos que são os Sphenodontia e os Squamatas. Agora nós vamos falar sobre os diapsidas, que são aqueles que têm duas cavidades, a gente vai ver mais à frente, tem duas cavidades pós-orbitais, diferente do que nós vimos nos textudines na aula anterior, onde não havia nenhuma cavidade pós-orbital, né? Nenhuma janela, nenhuma fenestra ali. Nesses grupos agora que nós vamos falar, eles têm duas cavidades. Agora, nesse momento, nós vamos falar dos Lepidosauria. Os Lepidosauria é formado então por dois grupos, que são os Sphenodontia, que é essa magnífica foto que vocês veem aí superior direita, que é um tuatara, e sob ela você já vai ver aí os três grupos que tem dentro de Squamatas, né? Os Lacertilia, os Amphisbaenidae e os Viperidae, no caso aí, as serpentes, né? De uma maneira geral. Esses, então, são os escamados. Se nós pegarmos, então, uma árvore filogenética, a gente vai observar que antes ali, apesar de não estar escrito, antes de Sphenodontia e Squamata, nós vamos ter ali quem? Os Lepidosauria, né? Que é o grupo que dá origem a esses outros dois. Dentro de Sphenodontia são as tuataras, e dentro de Squamata, então, nós temos os lagartos, as anfisbenas e as serpentes, que ficariam, então, mais ou menos assim, se nós víssemos com maior detalhe. Nesse momento, então, vamos falar dos Sphenodontia, que são as tuataras, que é um grupo muito, muito restrito. Nós vamos ver aí mais adiante. Vamos aprender então um pouco sobre os tuataras. A gente vê aí um olho pineal. Esse ele fica exposto pelo forame parietal, como vocês podem ver aí nesses crânios, né? Detalhe dorsal e ventral desses crânios. Você vê ali onde é que ele está localizado. E ali ele se projeta sobre a glândula pineal. Essa glândula pineal é importantíssima porque ela está ligada à hibernação desse grupo de Sphenodontia e do Sphenodon, que é o gênero, né? E essa glândula pineal, ela libera então melatonina, que está ligada justamente a esse sono, né, da hibernação. E isso é muito importante na vida desse grupo. Esse grupo é um grupo, muito, como eu falei, muito restrito, ele só tem um gênero. Até pouco tempo se achava que eram dois, mas depois de análise molecular se descobriu que era a mesma espécie, não é? E essa espécie é Sphenodon punctatus, vocês podem ver aí. É um animal muito raro porque ele só ocorre na Nova Zelândia, em algumas ilhas ali na Nova Zelândia. Depois vocês podem, com uma questão de curiosidade, dar um pulo aí no Google e verifica aí essa distribuição desse grupo. Esse grupo é ameaçado de extinção. Eu me recordo que até poucos anos atrás, hoje em dia eu não sei sou sincero, né? Não sei a quantidade de indivíduos, mas naquela época tinham por volta de 300 e alguma coisa de espécimes, né? Então hoje eu não sei como é que está. Obviamente é um bicho muito ameaçado por conta de quê? Fica em ilha. Se houver realmente os degelos, aquilo tudo que com a mudança climática eles podem vir a sucumbir. A não sei que se faça aí um manejo de fauna para lugares mais altos, não mais nessas ilhas, mas num continente e outro, para poder para manter, né, a sobrevivência dessa espécie. Ela a gente pode chamar, né? A professora Valéria vai querer me matar depois, mas de um fóssil vivo,
por conta da sua estrutura. Tem 230 milhões. O primeiro tuatara, que é igualzinho ao de hoje, né? O registro fóssil é de 230 milhões de anos, e ele então pode ser considerado um fóssil vivo. O mesmo tipo de crânio, o mesmo tipo de estrutura. O pessoal fala que ele é uma mistura, né? Uma mistura de ave com lagarto, com ornitorrinco, para vocês terem uma ideia, porque é um animal que bota ovo, tem toda uma fisiologia diferente, e eu chamo ele, assim, brincando de Denorex, né? Vocês não devem conhecer, mas era uma propaganda que tinha muito antigamente, e que fala que Denorex parece, mas não é. E esse então parece, não, um lagarto, não parece? Mas não é um lagarto, é um esfenódon, tá? É uma tuatara. É aproximadamente, você vê que não é um bicho muito grande, tem aproximadamente 60 centímetros, e é um bicho mais até noturno, né, do que diurno. Mas é um animal muito interessante. Como a gente pode observar nesse slide, você vê ali que o crânio é um crânio de apsida, então vocês veem que existe uma cavidade. Você tem ali, vocês estão lendo a barra superior, depois da barra você tem uma cavidade. E logo abaixo dela você tem a outra. E depois você tem outra barra. Então, essa é que é o diapsida. São as duas cavidades onde se inserem músculos que vão ajudar aí na abertura e no fechamento crânio-mandibular. Então, são músculos importantes aí para captura de presas, né? De defesa e muitas outras coisas. Então, nós temos, se a gente parar para ver aí esse crânio, nós temos um arco, né? Aí, que é um arco superior, que é o que eles chamam de barra superior. Então, você tem ali uma cavidade supraorbital, uma infraorbital, que fica entre a barra superior, né? A barra supraorbital e a barra infraorbital, vocês estão vendo ela aí. E o mais interessante, que torna esse bicho um animal fora de lagarto, é justamente esse osso que vocês estão vendo aí na barra inferior. Ok? Esse arco infratemporal, como eles chamam, ele é importantíssimo, porque ele separa esse animal de um lagarto. O lagarto não apresenta esse osso, tá? Esse arco infratemporal. É uma diferença. São animais que têm cristas, não só no pescoço, também como nas costas, como a gente está vendo aí nessa foto abaixo. O metabolismo desse animal é um metabolismo bem baixo, vocês estão vendo aí que é um metabolismo de 6 a 16 graus, né? Nós estamos vendo, e são animais de longevidade, quer dizer, muito assim, não chegando novamente a uma tartaruga, mas está bem próximo, né? É um animal, como a gente já viu, bem antigo também, surgiu logo depois aí dos testudines, e ele também tem uma vida longa, né? 100 anos aí, mais ou menos, hein? Pode chegar a mais, esses animais têm. O tipo de dentição, essa dentição que vocês estão vendo aí no esqueleto acima, ela é dita acrodonte, como vocês podem ver no desenho abaixo. Essa parte em vermelho seria o osso da mandíbula ou o osso da maxila, né? E então o dente ele se deposita, ele fica em cima ali, preso pela gengiva, por uma série de ligamentos que a gente pode falar e que vocês já aprenderam em histologia, né? São as fibras elásticas, oxitalânicas, elaunínicas, são essas fibras que seguram esses dentes aí, né? Diferente de outros grupos que vocês veem lateralmente, a maioria dos lagartos, né, são
pleurodonte, quer dizer, é como se você pegasse uma dentadura e esse dente ele nascesse na parte interna da dentadura ali, quer dizer, ele fica ao lado, pleuro é ao lado. Lembra de pleurodira? Aquele pescoço que ficava ao lado da cabeça da tartaruga? Pois é, o prefixo é o mesmo, é pleuro, é ao lado. Então, o dente que nasce ao lado, né, na parte interna. E muito importante isso, principalmente para quem vai fazer paleontologia, para você separar, às vezes, uma arcada que você acha se é um peixe ou se é um lagarto. Né? Isso é importantíssimo. E os nossos dentes, os nossos e também dos crocodilos, por exemplo, eles são do tipo tecodonte, ou seja, eles nascem numa cavidade. Né? É aquela cavidade onde o dente se insere, ele não está preso, ele não é colado, ele não é fundido ao osso, ele está ali cheio de ligamentos. Tanto é que você vê que o dentista, quando o dente já não está bom, ele tira aquilo ali e ele não arranca, né, fora muito azar, alguma estrutura óssea, mas ele tira toda aquela parte que segura, né, aquela cordoalha, né, de fibras que seguram esse dente ali naquele buraco tecodonte. Né? E depois, logo em seguida, você também tem a gengiva ali também suportando e ajudando a manter esse dente. Por isso, né, para vocês lembrarem, quando nós temos uma coisa que é falta de vitamina C, é muito comum aos marinheiros na época das viagens náuticas bem antigas, né, que é o escorbuto. Falta de vitamina C, essa parte toda se desfaz, fica inflamada e com isso os dentes caíam, simplesmente caíam. Né? Porque essas fibras todas perdem a sua função e elas então vão embora. E o indivíduo perde os dentes todos. Né? Então nós também temos esse tipo de dente nos tecodontes, ou desse tipo de tecodonte, perdão, nos crocodília também. Okay? Então você vê que é um dente bem primitivo, um dente que veio lá de um ancestral. De acordo? Agora, então, vamos falar dos lagartos, né, que pertencem ao grupo dos Squamata. É um grupo, dentre os reptilia, o que tem maior número de espécies, então, aproximadamente, ou mais do que 4.000 espécies descritas na literatura. Né? Eles são muito diversos, então você tem aí lagartos que vivem, que mergulham no mar, como algumas iguanas marinhas, como você tem lagartos a 3.500 metros de altitude. E eles ocupam todas essas faixas também. Quer dizer, um grupo muito diversificado, né? Se encontra no deserto, dentro das matas, nas florestas, nas lagoas, próximo, né? Às lagoas, em uma série, nas restingas, em tudo quanto é bioma, você vai encontrar lagarto, ok? E mesmo nos desertos. De certa forma, nós temos algumas espécies que sobrevivem nesses ambientes bem inóspitos, né? Quanto à forma, tamanho, dieta, modo de vida e comportamento, a gente vai falar sobre isso mais a seguir. Se nós virmos, por exemplo, nesse momento, esse é um dragão de Komodo, que vocês estão vendo agora, é um dos maiores lagartos, tem daí o nome dele, né? Dragão de Komodo. É um lagarto muito, muito importante, interessante, vai acima de 3 metros, 3, 4 metros de comprimento. É um lagarto que ele, quando no início da vida, ele é arborícola, ele vive sobre árvores e tal, e depois, quando adulto, ele é mais terrestre. São animais que caçam, às vezes, em bando, já se foi observado isso. E é muito interessante, porque ele não é, digamos, uma espécie que injete peçonha, alguma coisa, mas ele tem uma boca muito, muito rica em bactérias. Então, quando ele vai se alimentar, por exemplo, ele chega perto da presa,
às vezes até um bovídeo, ou um animal maior, e ele simplesmente chega perto, né, e dá uma mordida naquele animal. Ele dá só uma mordida e é o suficiente. Então ele fica esperando esse animal 2, 3 dias, esse animal, aquela ferida, pela quantidade de bactérias que ele tem, ela acaba inflamando e o animal entra em sepsis. Aí quando o animal cai e que está morrendo, então ele vai lá e começa a comer aquela presa. Então é um animal muito interessante que a gente vê. Um outro também é um lagarto. Esse é um lagarto ápoda, né? Esse é um Ophioides, que é o gênero desse lagarto. Ele também é importantíssimo, porque vocês estão vendo o olhinho direitinho. Ele tem pálpebras, o que diferencia ele de uma serpente. Tá? A gente vai ver que serpente não tem pálpebras, a gente já falou sobre isso. E ele, então, tem um corpo assim como se fosse metal, né? É uma coisa assim, um brilho metálico, como a gente chama. Lá próximo à cauda, que é comprida, nós vamos encontrar duas, como se fossem assim alhetas, né? Palhetas, que são os membros posteriores atrofiados. Né? E aquilo ali só serve para ele fazer um certo equilíbrio e não vai, digamos assim, ter nenhuma importância na locomoção. Porque quando ele começa a se locomover, ele já se locomove de maneira serpentiforme. Então, com isso, ele recolhe aquelas patinhas, né, no seu corpo, ali ao ladinho, aquelas aletas, e eles, então, vão embora. Okay? Então, esse é um animal ápoda. Esse já é um animal tetrápoda, mas a gente pode dizer que é muito interessante, porque é um basilisco, né? Ele é tetrápoda, mas quando ele quer correr, ele corre muito bem, ele corre sobre a água, né? Daí o Cristo dos lagartos, porque ele caminha sobre as águas. E como é que acontece isso? Vocês já se perguntaram? Vamos dar uma olhada aí, que coisa interessante. O que acontece? Como ele corre muito rápido, não tem a tensão superficial, aquilo que a gente já estudou, já se estuda, né? Vocês desde do ensino médio, vocês já estudaram isso, a tensão superficial. Ele coloca o pé sobre essa tensão superficial, ela afunda com ele, criando uma bolha, ao mesmo tempo em que já está saindo o outro pé e já está alcançando a outra tensão superficial mais à frente. Então, com isso, ele se utiliza desse bolsão de ar criado ali naquela lâmina da tensão superficial para não afundar. Não é? Então, isso é espetacular, né? É um estudo muito profundo que observou essa estratégia e ele consegue tranquilamente caminhar sobre a água. Também vale a pena dar uma olhada na internet aí um pouco sobre isso e nos livros um pouco sobre esse grupo de animais. Temos também um outro grupo, né, como o Draco, né, que é o gênero desse lagarto. Vocês estão vendo que eles são planadores, são chamados dragões planadores. Né? Pertence à família Gamidae. E esse lagarto, olha que espetáculo, né? Ele vai de uma árvore para outra tranquilamente, planando, né, entre essas árvores e tenta fugir aí do predador. Né? Então é uma estratégia, isso aí é feito pelas costelas, né? Tem costelas que estão ligadas à pele, a costela se abre, com isso levando aquela pele que está ali dobradinha, parece um guarda-chuva, né? Ela vai e faz com que ela se abra e com isso ele tenha condições de planar. Ok? Então é um lagarto muito, muito interessante por conta... Bom, nós falamos do crânio das tuataras, né, que é um verdadeiro crânio de apsida. Agora vamos ver um crânio modificado. Isso é um crânio de um lagarto e a gente vai observar algumas coisas muito importantes. Então lá em cima, só para a gente relembrar, naquela seta voltada para baixo, a gente tem a janela, né, supratemporal, não é isso?
Está ali. Logo depois, com uma seta voltada ali para a parte da esquerda, a gente tem a barra supratemporal, estão vendo? Naquele círculo, aquela coisa redonda ali, preenchida de vermelho, é onde fica a janela infratemporal, ok? E onde vocês veem essa seta grandona é onde teria aquela barra, né? aquela ponte, aquele osso infratemporal, ok? Que a gente viu isso em quê? No Tuatara, que eu chamei a atenção de vocês. Agora, nesse não tem. Então, vocês vão ver aí que ele não apresenta essa barra, né? Então, isso aí é uma característica de um crânio já modificado. É um crânio de apsida modificado. E a gente observa esse tipo de crânio em lagarto, principalmente como esse aí. Vamos ver agora algumas sinapomorfias desse grupo, né? Uma delas é a autotomia da cauda. Então, vocês observam aí o que vem a ser essa autotomia, né? Auto é por si só, né? Tomia é corte. Então, ela quebra, ela consegue quebrar, em alguns grupos, eles quebram a cauda para poder, às vezes, uma questão de sobrevivência. Por exemplo, se ele é atacado, um lagarto, é atacado por um predador. E o predador arrumou uma emboscada. O que ele faz? Ele quebra essa cauda. Essa cauda, não sei se vocês já tiveram isso, já viram isso, a cauda começa a pular sozinha, né? Bastante estímulo elétrico, ela começa a pular, a musculatura ali está. E o que faz a tensão de um predador? É o movimento, não é? Então, geralmente, o predador vai em direção à cauda. Conforme ele vai em direção à cauda, o lagarto foge pelo outro lado. Então, é uma estratégia muito interessante que ajuda os lagartos em questão de sobrevivência. E isso é uma sinapomorfia. Você só encontra isso nesse grupo. Além da autotomia da cauda, também a gente vê a abertura cloacal transversa. Então, vocês veem ali dois lagartinhos, a serpente. A abertura da cloaca, ela é transversal. Isso é muito importante, que lembra que a gente já viu o M-pênis, né? M-pênis, que eles são dois, dividido em um M de cada lado, e só se introduz um, né? E que ajuda a esses animais a se fixarem com o seu par. Então, isso é importantíssimo, né? O único que vai ter uma cloaca não transversal, mas longitudinal, são os crocodília, né? Lá na frente a gente vai falar disso, mas, fora isso, todos os outros do grupo vão ter uma abertura cloacal transversal. Uma outra sinapomorfia também, além daquelas duas, são as mudas regulares. A gente já falou das mudas, a gente está aí à esquerda com o lagarto, que a gente já viu que a muda é feita aos pedaços, né? Ela não é o corpo todo, como essa da direita, que é uma serpente. E você, então, ela perde essa muda toda, né? Quando ela começa a desprender, a muda toda, então, troca, e ele fica, então, com o corpo recoberto por escamas novas, né? Uma estrutura nova. Dentre os grupos dos lagartos, nós vamos ter dois tipos de lagarto, né? O grupo que a gente chama de escleroglossa. Esclero é dura, né? Glossa é língua, então são aqueles que têm a língua dura. E os iguânia, que são aqueles que têm a língua mole e longa, como, por exemplo, a gente vê aí nesse camaleão, né? Então, o camaleão tem uma língua mole, ele vê o inseto ali no mato, né? na folhagem ali, naquele arbusto, e ele então projeta
essa língua em direção a esse inseto, e essa ponta de língua é gosmenta, né, adesiva, e ela então consegue englobar ali, pegar aquela presa, e ele então joga isso lá para dentro do esôfago, né, através de toda uma estrutura que vocês estão vendo aí, que são ligadas a essa língua protátil, né, essa língua que se movimenta e consegue se projetar no espaço. É muito interessante, tem um vídeo, eu vou ver se eu consigo colocar para vocês, é um vídeo em que você vê que ele vira os dois olhos para frente, fazendo uma visão binocular, e ele então joga essa língua de maneira com que ele não erre, né? Ele tem um poder de acerto aí muito, muito grande. E ele então consegue capturar essas presas. Falando um pouco mais da adaptação desses animais, a gente vai observar aqui dois grupos, quer dizer, é o mesmo gênero, é a iguana, né? E temos uma iguana marinha. Essa iguana marinha ele mergulha, ele vai comer, ele vai pegar alimentação lá embaixo, né? Vão pegar algas embaixo do nível do mar e se alimentam dessas algas, né? E é muito interessante, vocês vão ver que ele tem a cabeça assim meio branquinha, tá vendo? Vocês estão vendo aí na foto. Sabe o que é isso aí? Vocês têm ideia? Não? Pois é. Eles têm no olho ali uma glândula de sal. Porque como eles pegam, né, o grupo de vegetais lá embaixo, eles trazem e comem com água também, água salgada. Essa água salgada, óbvio que vai interferir com o metabolismo dele. Então o que ele faz? Esse excesso de sal, para que não interfira no metabolismo dele, ele solta pelos olhos. Olha que interessante, né? As aves também fazem isso. Tem uma glândula aí que elimina esse sal. E esses lagartos também têm. Então eles eliminam. E depois aquilo seca, né? Ele elimina ali pela lágrima, aquela secreção glandular, e aquilo ali depois seca. Aí vai ficando branquinho. Aquilo ali é sal. Tá? Que a gente observa. Olha que espetáculo, né? Que coisas, né? Que fisiologia adaptativa. Né? O outro, que a gente vê embaixo aí, já é uma iguana terrestre. É da mesma ilha. Ok, senhores? Então você vê que são dois ambientes próximos, diversos, mas que você tem os mesmos dois grupos. O outro é completamente terrestre, tem nada a ver com a água, se alimenta daquilo que ele pode ali do lado de fora, né? De insetos, invertebrados, vertebrados pequenos e assim por diante. Né? Então não tem nem mais o que falar sobre eles. É um grupo muito importante, interessante, e que o dia que vocês puderem dar um passeio nas Galápagos, não deixe de passear para vê-los. Um outro grupo, né, nós falamos aí do grupo desses lagartos, agora vamos falar dos escleroglossa, né, que tem as serpentes e as anfisbenas. E esse grupo também inclui lagartos, né? A gente não pode esquecer que temos alguns lagartos, como a gente viu nos slides anteriores, que são também do grupo dos escleroglossa. Então, primeiramente, dentro desse grupo, nós vamos falar das anfisbenas, né? Aquelas que têm a língua, lembra? A língua dura. As anfisbenas, então, nós temos cerca de 200 espécies dentro desse grupo, conhecidas. Elas não apresentam membro, elas são ápodas, com exceção do gênero Bipes, que é um gênero mexicano, como vocês estão aqui, elas têm um membro anterior. Olha ali que gracinha, né? Logo depois da cabeça, ela apresenta aqueles membros. Olha, característica ali, muito bonitinha, as garras, né? Todo escamado. Aquele ali são olhos vestigiais, né? Esse olho é coberto por escama, então eles percebem muito bem a questão do claro, do escuro, sem nenhuma percepção maior. Na frente da ponta do focinho dá para ver aí a boca e um pouquinho acima você vê as narinas, né? Pelo menos uma delas aí está visível.
Esses, na maioria, esse grupo é formado por serpentiformes, né? São alongados. O crânio é um crânio de apsila modificado, a gente vai olhar daqui a pouquinho. Ele é todo compactado, ele é muito bem, podemos dizer assim, fundido, né? Os ossos são fundidos, formando um crânio bem compacto. A gente vai ter a oportunidade de ver agora, daqui a pouquinho. Eles têm hábito fossorial, então são escavadores, eles fazem a própria galeria ou vivem em galeria de outros, feito por outros, mas na sua maioria eles constroem a sua própria galeria, graças à formação das suas cabeças, tá? A gente vai ver. Isso aí é uma anfisbena alba. Então vocês veem aí na pontinha aqui, ó, um pontinho preto, aquilo ali é o olho, abre e fecha aspas, também coberto por escama. Ela sente a presença de luz e de escuro, né, como a gente já falou. Por que anfisbena? Né? Anfis, duas, benas, tipo de movimento. Porque elas fazem tanto movimento para frente quanto movimento para trás, dentro da galeria e fora da galeria. Né? Isso, graças a isso, é que ela recebeu esse nome de anfisbena, graças a esse tipo de movimento. Elas, como já havíamos dito, são fossoriais. A maioria é ápode ou ápoda. O movimento é telescópico, é como um telescópio, ela vai para frente, volta para trás, ali dentro do buraco. A cabeça serve para escapar, são predadores ativos, né? E, como o próprio nome já diz, eu já disse também, podem realizar marcha ré. Né? Isso é muito legal. Tem uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Isso já tinha sido dito na literatura há muitos anos. Muitos anos se fala nisso, as pessoas vão repetindo. Mas ninguém ainda tinha provado isso. Ninguém ainda tinha filmado isso. E foi o nosso laboratório aqui da UERJ, o Lazoverti, que fez a primeira filmagem em raio-x do animal voltando, retrocedendo dentro de uma galeria. Então nós tivemos esse privilégio e hoje na literatura, o trabalho já foi publicado, isso pertence a nós aqui da UERJ. Então vocês veem que a UERJ tem pesquisa de ponta e a gente vai descobrindo e acrescentando à zoologia essas informações que são muito interessantes, que se fala já há muito tempo na literatura, mas que ninguém ainda tinha provado. Então a gente viu isso quantitativamente e qualitativamente. Perdão. Tá? Então, vejam isso e tenham orgulho daquilo que vocês têm aqui. Esse é um vídeo que não está aqui, ele vai estar lá na sala, né? Lá no conjunto que vocês vão poder abrir para poder verem uma das pesquisas que foram feitas aqui no laboratório. Tá? O professor Leandro Rou, que hoje faz pós-doutorado conosco, acabou de ganhar uma bolsa de pós-doutorado nota 10 da FAPERJ e é um especialista nesse grupo. E fizemos então esse filme e vocês, eu acredito que vão gostar e vão observar como é que se faz pesquisa. Não é? Lembrando a vocês que no slide passado eu acabei me engasgando com uma palavra, não é? É a pesquisa quantitativa. Né? E foi isso que eu gostaria de dizer. No slide também passado, vocês viram os tipos de crânios, né? Os morfotipos. Aqueles morfotipos são os que a gente encontra aí. O que vai variar de um grupo que vai escavar de cada um na sua maneira, tá? Graças àquele tipo de crânio. Dentro dos esquamatas ainda as serpentes, né? Já falamos dos lagartos, das anfisbenas, agora por último as serpentes. Então é um grupo também que tem aproximadamente 3.000 espécies. É um grupo que não apresenta membros.
O crânio é altamente cinético. O que, que a gente quer dizer com cinético? Ele se movimenta muito, é um crânio completamente de apsida modificado, ele se abre todo para poder a serpente engolir um animal maior do que até a sua abertura inicial. Não apresentam pálpebras e não tem abertura para ouvido. Então são coisas que nós vamos discutir durante a apresentação. Então nós falamos que é um crânio de apsida modificado, né, no slide anterior, e aí a gente vai mostrar a cinese, ou seja, o movimento craniano. Como é que acontece? Então a gente tem um ancestral, olha quantos movimentos ele tinha. Ele tinha 3 movimentos. Né? Enquanto a gente vê uma serpente atual com 5 movimentos distintos no seu crânio e na sua mandíbula. E é espetacular esse crânio, porque quando você vê aí nessa mandíbula, que está na parte de baixo, aí, cheia de dente aqui, né? Essa mandíbula. E ela tem 3 pontos até chegar ao crânio. Né? Tudo isso aí se desgruda do crânio. Né? Principalmente aquela parte que está ligada ao crânio, que é o osso quadrado. Esse se desgruda do crânio e, com isso, possibilita a serpente abrir mais ainda a sua boca. E o mais interessante, elas se juntam nas mandíbulas, se juntam lá na frente. Né? E essa junção, ela também se separa, né? Permitindo mais ainda que a serpente abocanhe um animal bem maior do que o seu diâmetro. Como é o caso, por exemplo, de uma serpente, uma sucuri, comendo uma capivara, ou comendo um veadinho, ou comendo um jacaré, pra vocês terem uma ideia. Tá? Então o volume é muito grande e ele então consegue com isso comer. A gente vai ver um pouco mais adiante como é que isso funciona. Vamos falar agora especialmente de uma família muito conhecida, que é a família Boída. Né? É uma família que tem mais ou menos 40 espécies, são todas constrictoras, são áglifas, lembra que a gente já falou das áglifas, como nós vimos nos slides anteriores, como a gente viu no tuatara, lembra? Que o dente fica em cima da arcada dentária, né? Em cima do osso da arcada, né? Melhor dizendo. Isso é uma epícrates cêncrea, é chamada também de cobra arco-íris, ela é lindíssima, quando troca de pele, ela fica assim, quando você olha, você não sabe que cor que ela é, porque ela fica trocando, por isso que é chamada de arco-íris. E elas são constrictoras, ou seja, elas mordem a presa e se enrolam toda. Né? Vocês estão vendo aí, elas se enrolam. Depois que a presa, aí nós temos 2 elementos, eu já tinha até falado com você, a parte superior esquerda, ela está ingerindo ali um artiodáctilo, um veado, e nas outras ele já está engolindo ali um jacaré. Então é um animal que tem é a nossa sucuri. Então se ela consegue pegar isso, por que não um humano? Né? E esse animal é muito interessante. Ele tem uma estratégia de que ele, por exemplo, ele pega alguém perto d'água. E aqui um exemplo. Ó. Isso aqui pega uma, né? É uma sucuri que foi pega, foi morta, infelizmente, né? Não sei porquê. E vocês veem aí na barriguinha dela alguma coisa que ela comeu. O que é, a gente não sabe. Isso é uma foto que foi tirada em abril de 2004. Né? Então, já tem bastante tempo. Né? Quase 20 anos essa foto foi tirada. A serpente, você vê, pegou a caçamba de uma caminhonete aí quase que toda. O tamanho da bicha. Espetacular, né, gente?
Uma outra família também, basicamente a família que tem mais espécies, tem 1.600 espécies, é a família colubrida. A maioria não tem presa que inocule veneno, então ela pode ser até venenosa, mas ela não é uma serpente peçonhenta, né, que tem a capacidade de inocular esse veneno, apesar da sua baba, né, da sua saliva ser venenosa. Essas também têm muito parecida com a glândula daquelas que são peçonhentas, tem a glândula de veneno, que é a glândula de Duvernois. Não está escrito aí para vocês, mas vocês vão pesquisar e vão ver, que é a glândula de Duvernois. E essa glândula, então, é onde fica armazenado o veneno. Tá bom? E nas serpentes que tem os dentes caniculados, especializados, a gente vai ver daqui a pouquinho, é que elas inoculam o seu veneno. Dentro desse grupo dos colubrídeos, vocês veem que pode haver um tipo de dentição. Vocês veem aí aquela parte onde está na boca do animal, que é vermelhinha ali. É onde é a glândula de Duvernois. Logo depois você tem um dentinho. Esse dente, como ele fica mais lá no interior da boca, ele é chamado de opistóglifa. Então, é a glifa, né, ou o dente inoculador, que fica depois, opistóglifa. Né? Essa é um tipo de dente inoculador. Vê aí do lado como é que acontece. Ele tem uma espécie de uma calha aí na lateral do dente, por onde escorre, né, o veneno. Esse veneno, então, entra em contato com o corpo da vítima, né, porque houve a perfuração, um buraco, derramamento de sangue, então esse veneno bate ali, ele entra na corrente sanguínea e começa, então, a causar um grande estrago em quem foi picado por essa serpente. Apesar dela ser colubrídeo, hein? Colubrídeo não é uma serpente peçonhenta, assim, provavelmente dita. Né? A grande maioria dos colubrídeos não são peçonhentos. Ok? Um outro grupo também muito importante, muito interessante, é o grupo da família Elapidae, né? Que são as corais, né? As corais verdadeiras. Dentre elas, dentro dessa família a gente pode encontrar, descrito na literatura, até 250 espécies. Ela tem também uma presa caniculada. E a gente vai encontrar uma maior diversidade desse grupo na Austrália. Aqui nós temos a nossa serpente terrestre, que são as corais. Mas lá na Austrália a gente também vai encontrar, como vocês estão vendo aí, uma serpente marinha, que pertence também a esse grupo. É um grupo muito interessante, essa serpente marinha, né? Por conta de que, assim como as terrestres, elas são muito raras, né? E a picada dela é 1% dos acidentes ofídicos, é a picada desses animais, principalmente a terrestre, mas são de um grau de, digamos assim, de letalidade muito grande. Tá? Apesar de ser baixo, né, o acidente, quando há o acidente, a fatalidade, o grau de fatalidade, o percentual de mortalidade é alto. Ok? E são serpentes maravilhosas, são lindas, mas são muito perigosas. Temos que protegê-las, né? Porque elas têm lá as suas vantagens. De acordo? Nós tínhamos falado que os elapídeos tinham, lembra, uma dentição caniculada ali. Então a gente vê aí do lado esquerdo o dente. Você vê que o sulco é bem mais profundo, né? Não é uma calha, já é um sulco dentro do dente. No caso dos elapídeos, parte é proteróglifa, né? Como a gente está vendo. O que quer dizer esse proteróglifo? Proteros é primeiro, que vem na frente, né? E a glifa é a presa.
Então, essa presa é um tipo de presa que fica na frente. Então, essas serpentes é mais fácil dela morder. A outra não. Né? A opistóglifa é mais difícil, porque ela tem que abrir bem a boca para que o dente consiga pegar em algum lugar mole. Né? Já a proteróglifa não. A proteróglifa já é mais na frente, então é mais perigosa, assim, do ponto de vista de você tomar uma mordida. De acordo? Então, proteróglifa, as presas são posicionadas à frente, e a gente vai encontrar aí nesse grupo a coral verdadeira e a naja da Índia. Olha que interessante. Quando mostramos a naja da Índia, que é a naja, que a gente também chama de naja cuspideira, observem aí na foto onde aparece esse pesquisador. Né? Observem as gotículas que ela cuspiu nele. Estão vendo aí? Observam aí. Se isso pega na boca, no nariz ou no olho, é um problema sério. Ele vai ter um problema seríssimo. Tá? Eu já vi filmagens em que o pesquisador estava mostrando essa cobra, e ele, por um descuido qualquer, ele estava longe, mas por um descuido qualquer, uma gotícula, assim, nanopartícula, pegou no olho dele. Ele se viu doido ali naquele momento. Por quê? Porque esse veneno nessas serpentes, de uma maneira geral, eles são proteolíticos. Né? Então, o que acontece? Eles vão quebrando tudo que é proteína. Por isso que você tem sangramento, você tem a destruição. Né? Um músculo, por exemplo, vira papa. Para vocês terem uma ideia da ação do veneno dessas serpentes. Tá? Então, muito cuidado, a gente tem que saber muito bem com o que a gente está lidando. Não há necessidade de você sair matando. Elas têm a sua utilidade, elas têm a sua importância no meio. Né? Muitas vezes invadimos os seus meios e com isso ela tem que se proteger. Então nem sempre é culpa das serpentes, mas sim das pessoas que invadiram o seu terreno. Tá? Então a gente tem que ter muito carinho com elas. Lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal. Ok? Bom, agora a gente vai falar da família mais assustadora, né, dentro das serpentes, que é a família Viperidae. É uma família que tem mais de 200 espécies no mundo. Né? São aquelas chamadas serpentes peçonhentas. Essas têm órgão inoculador de veneno, mesmo. Né? Vocês estão vendo uma aí com um bocão aberto e tem 2 dentões ali em que ela inocula o veneno. Então a gente vai ver de onde ele vem, como é que ele faz, aonde ele passa e, acreditem, senhores, são animais a serem respeitados. Aqui nós temos basicamente os 3 gêneros. Né? Bótropes, que são as jararacas, crótalos, que são as cascavéis, e láqueses, que são as pico de jaca. Ok? Então tem que se tomar cuidado com essas serpentes. Cuidado! Também não é sair aí dando bordoada em todo mundo. Ok? Vamos ver agora como é que esses dentes. Né? O nome que se chama esse tipo de dentição é dita solenóglifa. Tá? Como vocês estão vendo aí, nessa figura que acabou de entrar. Então você tem a glândula de veneno, aí tem os músculos compressores, porque quando ela morde esse músculo, então contrai essa glândula para mandar esse veneno pelo conduto, né? Aquele canal primário do veneno, e que ele passa, vocês estão vendo, ele passa por dentro, como se fosse uma agulha de injeção, gente. Passa por dentro do dente e inocula ali naquela sua presa. Tá? E ali estão as presas dos dentes, né? Que são os dentes ali. E é muito interessante isso, porque esse dente, ele fica na região interna da boca, na parte do céu da boca. Então, conforme ela abre, você vê ali que nessa figura onde tem escrito solenógrafo ali, vocês estão vendo a glândula, o dente,
E próximo, no meio ali, entre o osso e a glândula, você tem uma outra estruturinha ali. Aquilo ali é um músculo. Esse músculo puxa esse dente, e esse dente então se abre. Então, conforme ele vai abrindo a boca, esse dente vai tomando uma posição mais anterior, para que possa então ele penetrar na carne, né, do animal agressor ou do que ele quer predar, né, da presa dele, e inocula então o seu veneno. Ok? Essa presa, então, a gente falou, se chama solenógrafo. Ela é dobrável, como eu acabei de falar, e a gente encontra aqui na cascavel, na jararaca e também conhecida como urutu, que é a pico de jaca, como eu tinha falado. Tá? Então, esses são as 3 mais temidas das serpentes que a gente encontra. Mostrando num detalhe maior, né, onde você tem em A, aqui nessa da direita, em A você tem as presas, em B você tem toda aonde fica, né, aquela parte da gengiva que protege também esse dente. Em C você tem ali o conduto do veneno, né, e em D você tem a glândula, ela própria, a glândula de veneno. E em E você tem a traqueia, né? E é muito interessante que quando esses animais estão comendo uma presa, essa traqueia vai lá para frente e desce um pouquinho para que o animal possa respirar, mesmo estando com a boca toda cheia de alimento. Né? Se ela ia ficar sem respirar, não. Ela respira porque essa traqueia vai lá para frente e capta o oxigênio fora desse volume que está sendo absorvido pela serpente. Uma outra coisa também interessante que vocês veem aí é a fosseta loreal. Né? É um saco fundo, é um saco sem fundo, né? Cheio de terminações nervosas que detectam temperaturas baixíssimas, de décimos de grau. Tá? Então, com isso, ela vai percebendo, ela não enxerga direito, não enxerga. Ela percebe, tá? Ela percebe calor, né? Percebe o movimento, e ela então, quando ela sente alguma coisa quente, quem traduz isso para ela é a fosseta loreal. Por isso a importância da fosseta loreal. Ah, só a serpente peçonhenta tem? Não. A gente vai achar isso também lá nos boídeos, mas só que lá é supralabial. Essa não. Essa vai ficar entre a narina e o olho, a fosseta loreal. As outras não, são todas supralabiais. E tem a mesma função, que é capturar calor. De acordo? Bom, hoje nós temos junto com o pessoal da ecologia e a professora Jane, lá da pós-doutoranda do professor Frederico, do Fred, um projeto lá na Pró-Reitoria de Extensão, aqui da UERJ, que é um projeto sobre convivendo com serpentes. Então a gente ensina, a gente dá aula, dá cursos, fala, tem blog, tem Twitter, tem site, vocês podem procurar à vontade. Então, convivendo com serpentes, pode acompanhar, que é muito interessante. Tem um outro também que eu não coloquei aqui, mas vou deixar para vocês, escrevam aí, chama-se Papo de Cobra, procurem no YouTube, que é de um ex-aluno nosso, que hoje faz pesquisa junto conosco, ele é do Vital Brasil, professor Cláudio Machado, que é muito importante também. Então, são os sites que vocês devem e não podem deixar de ver. Tem também um outro do biólogo Abraão, né? O Charles Abraão, e vocês também vão ver que é tudo envolvendo principalmente serpentes, né? E contando as histórias e mostrando
que deve-se evitar a mortandade, porque elas são importantes no meio ambiente e têm uma participação muito grande no controle de pragas, no controle de vetores de doenças que são mortais para a gente. De acordo? E é muito bom a gente saber, conhecer. Ali vocês vão ver vão tirar muitas dúvidas, vão acabar com muitos mitos. Então, eu recomendo fortemente que vocês procurem esses sites e deem uma olhadinha. Escutem o que eles têm a dizer. Para finalizar, então, e como a outra aula, mostra aí mais uma foto linda aí da nossa UERJ. Apesar de ser uma maçaroca de concreto, a gente tem a beleza da natureza dando vida e dando um pouco de alegria para nós, né? Para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. As dúvidas, então, a gente vai tirar no momento síncrono. Tá? Vejam bem aí quais são as dúvidas para a gente poder depois tirá-las.